Olá, pessoal do Dominantes Online. Eu sou a Luciana Naar, professora de Biologia. Nessa videoaula a gente vai falar sobre o último grupo dentro de uma escala evolutiva de invertebrados. Vamos falar dos equinodermas, ok? Então, dentro de uma escala evolutiva, nós temos poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, anelídeos, moluscos, né? Que foram temas de várias videoaulas dentro desse curso. E agora a gente chega nos últimos animais do grupo dos invertebrados, ou seja, os mais evoluídos, os mais próximos aos vertebrados que a gente vai encontrar, que são os equinodermas. Na verdade, nessa videoaula a gente vai ver que muita coisa a gente volta um pouquinho atrás, né, dentro de todas essas características evolutivas que eu fui conversando com vocês, que era importante no reino animal, mas nessa videoaula, então, a gente vai ver o porquê que eles são o último grupo colocados dentro do grupo dos invertebrados. Então, características gerais dos equinodermas. Equinoderma, para quem não lembra, representante estrelinha do mar, mais famosinha representante que a gente tem. Então, do grego eknos, significa corpo coberto por espinhos, né? Então, o eknos é o espinho, derma é a pele. Então, pele lotada de espinhos. O filo, ele possui cerca de 6.000 espécies descritas, mas todas marinhas, ok? Possuem simetria bilateral na fase embrionária, então ele tem a simetriazinha bilateral, que a gente viu que era importante, mas na fase adulta ele volta para uma simetria radial. Radial é aquela em que você não tem uma simetria assim, dois lados, né? Aonde você cortar a estrela aqui, ela vai ter uma simetria parecida em todas as direções. São seres triblásticos, então isso a gente já tinha conversado, triblásticos, 3 folhetos embrionários, não preciso me preocupar. Celomados, então tem aquele celoma verdadeiro, aquele, né, local para alojar os órgãos dentro do seu corpo, aquele espaço, aquele líquido lá durante o desenvolvimento embrionário. E os seus corpos não apresentam cabeça diferenciada, isso aqui é um retrocesso. A gente viu que ter uma encefalização seria importante para a evolução dos animais, eles já não têm, eles voltam um pouquinho com isso. Possuem células táteis, então eles têm sensibilidade, né, e olfativas em toda a superfície do seu corpo. Presença de um complexo sistema de lâminas, canais e válvulas, denominado sistema coerífero ou ambulacrário. Galera, essa é a parte mais importante da aula, hein? Quando a gente for falar sobre esse sistema ambulacrário, por ser único, exclusivo da estrela do mar, né, desses equinodermas, é uma das partes mais cobradas dentro dessa aula. Apresenta um endoesqueleto calcário. Opa, endoesqueleto calcário ainda, né? Não é um esqueleto ósseo como o nosso, mas por isso ele é o mais próximo, então, dos vertebrados. Geralmente com espinhos revestidos por uma fina camada de pele. São deuterostômicos. O que é isso? Na fase embrionária, o blastóporo vai dar origem ao ânus, ao invés da boca, como é nos protostomados. Então, o ânus vem antes da boca. Do ponto de vista evolutivo, as duas últimas características, então, como eu conversei com vocês, são os primeiros. O que eles têm de diferente? Esse endoesqueleto calcário e serem deuterostômicos. As duas últimas aproximam, então, os equinodermas dos animais cordados, também deuterostômicos e com a presença de um endoesqueleto. Dentro ainda das características gerais, os adultos, eles têm hábito de vida livre, tá? Possuem um aspecto bem primitivo, com espécies sésseis ainda fixas, como o lírio do mar, ou dotadas de uma certa locomoção, embora lenta, como os demais exemplares desse filo, ok? Além disso, a cabeça ela não é diferenciada, como eu falei, nos adultos, né? O sistema nervoso e os órgãos são muito rudimentares e o sistema circulatório ainda é ausente, muito reduzido, vou falar daqui a pouquinho isso com vocês. E a simetria radial, então são pentarradiais, você consegue dividir em 5 partes. Já nas larvas, né, eles têm um hábito de vida livre, natantes e com simetria bilateral. Então, a larva ela é mais próxima da escala evolutiva que a gente foi dando aqui para vocês.
Durante o desenvolvimento, o lado esquerdo vai crescer mais do que o lado direito, que vai sendo absorvido, resultando, então, nessa simetria radial do adulto. E, por essa razão, tal simetria ela é comumente chamada de simetria radial secundária. Ela aparece no momento secundário nesses animais. Então, anatomia e fisiologia, assim como a gente vem fazendo com todos os representantes dos filos, os equinodermos a gente tem que conversar também, né? O sistema digestório deles é bem completinho, então ele tem boca, ânus, né? Exceto nos ofiuroides, que só tem a boca. Então, a gente tem até uma observação para fazer aqui, né? Em crinoides, que eu vou mostrar para vocês um pouco mais para frente o grupo. Eles têm boca e ânus abrindo do mesmo lado. A nutrição, suspensívoros, comem o que está em suspensão ali naquele mar. Carnívoros, detritívoros, necrófagos, filtradores, que é bem parecido com os suspensívoros. E alguns são comensais, ou seja, se alimentam de restos de outros animais. Sistema respiratório branquial, então é por brânquias. Tem pápulas, pés ambulacrais, que eu vou mostrar para vocês, como eu disse, é a parte mais importante de falar desse sistema ambulacral para vocês. E uma árvore respiratória em oluntoroides, que eu vou mostrar também daqui a pouquinho que grupo é esse. O sistema nervoso é ganglional e ventral, então tem gânglios esparados e ventral, né, pelo ventre do animal. Um anel central ao redor da faringe, de onde vão penetrar os feixes ao longo dos canais radiais. Então, vou mostrar para vocês já que canais radiais são esses. O sistema sensorial tem as células epiteliais ali por cima, os pés ambulacrais também. Vocês estão vendo que esses pés ambulacrais estão aparecendo em tudo. Está aparecendo no sistema circulatório, está aparecendo no sistema sensorial, está aparecendo no sistema respiratório. Vou mostrar para vocês por quê. E ao redor da boca também tem sistema sensorial, responsável pelas percepções luminosas, táteis e químicas do animal. A gente tem os estratocists nos equinoides e nos oluntoroides, e eles realizam, então, a orientação gravitacional, né? O animal fica sempre com ela para baixo, estão fazendo essa orientação aí. O endoesqueleto, então, como eu já disse, ele é calcário, com prolongamentos, então tem espinhas e pedicelárias que saem, fazendo a limpeza, excreção, respiração, difusão e defesa, e também glândulas de veneno nesses animais. O sistema circulatório está ausente, a circulação é por canais celômicos, sistema emal, que possuem células ciliadas denominadas celomócitos que revestem o celoma. Vou mostrar para vocês agora como que é isso, pelo sistema ambulacral ou hidrovascular desses animais. Então, está aqui representando para vocês a mais famosa, a estrela do mar. Então, olha como ela tem espalhada no seu corpo, né, vários canais, que a gente vai chamar de canais radiais, né, que vão fazer a distribuição. Então, ele não tem um sistema circulatório por isso, ele tem esse sistema de canais espalhado por todo o corpo. Temos os pés ambulacrários, né, que é por onde vai passar, onde vai ser distribuído, ele vai sofrer contrações e vai distribuir, vai fazer a nutrição, vai fazer a respiração, vai fazer a circulação desse animal. E tem uma placa madrepórica aqui, que é a abertura, o orifício lá de entrada e saída do animal, né? Então, olha lá, sistema ambulacral ou hidrovascular representa, então, essa rede de canais de circulação de água para locomoção do animal, circulação dentro do animal, excreção, nutrição e para trocas gasosas. O sistema ambulacrário, ele começa com a placa madrepórica ou madreporito, como eu disse, a abertura, geralmente localizada na face dorsal, por onde a água do mar vai penetrar. Em seguida, a água alcança uma série desses canais aqui, como eu mostrei, né? E por eles atinge os pés ambulacrais, que são cilíndricos, fechados e se estendem para o meio externo, por meio de poros que estão existindo aqui nesses endoesqueleto. Reprodução nesses animais assexuada,
por regeneração, estrelas do mar, e pós-evisceração em ouriços, né? Ele faz uma evisceração, joga as vísceras para fora, vamos dizer assim. E aí ele gera a eliminação dos túbulos de Cuvier, que é próprio deles lá. E pode ser sexuada também. Dioicos, sexos separados, fecundação externa, lança os gametas no mar, né? E o desenvolvimento é indireto. Como desenvolvimento indireto? A partir de larvas. Temos a bipinária, né, que são comum nas estrelas do mar, ou então a pluteus, que é comum em ofiuros e ouriço. Temos também a dolidária, crinoides, e a auriculária no pepino do mar. Esses nomes, se aparecerem em prova, claro que não vai ser para vocês escreverem, tá? Vai ser apenas para vocês identificarem de que grupo eles estão falando. Então, a gente tem que ter pelo menos ouvido falar que é dentro do grupo das equinodermas. Classificação. Os equinodermos, eles são agrupados em 5 classes distintas. Se eu não falei para vocês que eu ia apresentar, então estou apresentando agora. A gente tem a asteroide, que é a estrela do mar, olha aqui, né, a mais famosinha. Temos as equinoides, que é o ouriço do mar e bolacha da praia, os dois representantes do grupo. Temos o grupo dos holonturoides, que eu falei para vocês que ia apresentar, né? Os holontúrias e os pepinos do mar, eles já têm esse corpo mais cilíndrico, né? Eles já não têm aquela simetria radial, pentarradial, que a estrela do mar apresentava. Temos o grupo das crinoides, que são os lírios do mar, que eu também já falei lá no iniciozinho da aula com vocês. E o grupo das ofiuroides, que são as serpentes do mar. Olha, ele parece uma serpentinha mesmo, embora ele ainda preserve lá a simetria pentarradial do grupo. Então, olha lá, o que a gente tem que saber de importante dentro do grupo das asteroides? Nessa classe, agrupam-se as estrelas do mar. Então, é a classe mais famosa que a gente tem. A grande maioria desses animais possui 5 braços, os quais circundam um disco central, como eu apresentei para vocês. Olha o disco central aqui, né? A boca, ela vai localizar no meio desse disco, então a boca está mais ou menos por aqui, e ela está voltada para baixo. Lembra que eu falei que é uma orientação gravitacional da estrela, para sempre voltar para baixo? Então tá. O ânus fica voltado para cima na superfície aboral, ok? As estrelas do mar, elas costumam ejetar o próprio estômago sobre as presas, então elas tacam para fora, né, a digestão extracorpórea. Então, depois de digerir parcialmente o alimento, o estômago é recolhido para o interior do animal de novo. Na extremidade dos braços existem células fotorreceptoras que auxiliam na percepção do ambiente. Possuem alto poder de regeneração. Se cortar um pedacinho dela, ela se regenera. Já dentro do grupo das equinoides, o que a gente tem? A gente tem uma classe constituída de ouriços e bolachas do mar. Os equinoides, ele apresentam um corpo globoso, então é sempre, né, redondinho, sem braços ou tentáculos, mas cobertos por muitos espinhos grandes, como os ouriços. Entre os espinhos existem pequenos prolongamentos, denominados pedicelares, como a gente viu também no grupo das aranhas. Os ouriços do mar possuem ainda 5 dentes calcários que formam uma estrutura que a gente vai chamar de lanterna de Aristóteles, tá? Lanterna de Aristóteles também é importante desse grupo. Serve para triturar o alimento. No grupo das holoturoides, que é aquele pepino do mar lá que eu falei para vocês, né? Eles possuem o corpo alongado e cilíndrico. Numa das extremidades a gente vai encontrar uma coroa de tentáculos, onde a gente vai ter os pés ambulacrários modificados, rodeando a boca, e na outra extremidade a gente vai ter o ânus. Então, de um lado é a boca, do outro a gente tem o ânus. Tem a capacidade de se regenerar a partir de partes que vão se perdendo. Possui um comportamento bastante curioso. Quando em condições perigosas ou quando eles estão sendo atacados, eles soltam parte do seu intestino, e quando o seu predador se ocupa com parte do seu material, com o seu sistema digestivo ali, né, ele acaba fugindo. Na classe crinoidea, a gente tem uma semelhança com flores, tá? Por isso que a gente chama, né, de lírio do mar. São animais, na sua maioria, fixos, então lembra que eu falei que tinham grupos sésseis, são eles, e o corpo é formado por 5 braços que se bifurcam.
formando muitas extremidades estreitas. Você tem 5 grandes que partem e aí eles vão se bifurcando, formando muitas extremidades estreitas que rodeiam um cálice central. A boca e o ânus vão estar sempre voltados para cima. No grupo das ofiuroides, a gente tem os ofiuros, né, conhecidos também como serpentes do mar. Os ofiuroides, ele tem um disco pequeno, arredondado, com 5 braços longos e articulados, muito mais articulados que a estrela do mar. Movem-se rapidamente, saltando-se e impelindo-se com seus braços flexíveis. Olha que legal, eles saltam, então, tá? Os pés ambulacrares, eles não apresentam ventosas, não se fixam, né? E não são usados para locomoção, mas sim para coleta e transporte de alimentos. Ele vai meio que pegar a presa graças a esses tentáculos. Não apresentam ânus. Galera, para a gente terminar, qual é a importância dos equinodermas para o homem? Os equinodermas são poucos usados como alimentos, tá? No entanto, habitantes da bacia do Mediterrâneo comem assadas ou cruas as gônadas dos ouriços do mar, que é o aparelho reprodutor do animal. As paredes do corpo do pepino do mar, após serem fervidas e secas, elas produzem o chamado trepam, que é usado para fazer sopas. As vísceras de vários equinodermas também são usadas como iscas para peixes. E as estrelas do mar, elas podem danificar culturas comerciais de ostras e mexilhões, trazendo sérios prejuízos aos criadores. Então, a gente tem uma coisa ruim, né? E as pesquisas biológicas, elas têm sido a maior fonte de utilidade dos equinodermos. Hoje, a gente vê que muitos ensaios experimentais sobre a fecundação e o desenvolvimento dos ouriços do mar é feito em laboratório até para fins de procurar, né, ajuda medicinal, né, substâncias medicinais que podem ser produzidas por essas espécies. Tá legal? Obrigada pela atenção de vocês. Com essa aula de equinodermos, a gente fecha o grupo dos invertebrados e, a partir de agora, então, a gente começa a falar do grupo dos cordados, que é onde nós, seres humanos, nos incluímos. Até a próxima, pessoal!